Então, maravilha, nós teremos agora duas palestras na sequência pelo casal Lutz, ou como diz o meu amigo Michelson, Lutz, muito bom. Nós vamos ter a primeira palestra apresentada pela mestre, bióloga e bioquímica Graça Lutz. Ela que vai apresentar agora o modelo evolucionista sob a ótica de pesquisas atuais. E na sequência, ela e o seu esposo, o Dr. Eduardo Lutz, eles vão falar juntos sobre a origem do universo e a origem da vida. Então, qual que é a petição? Para nós otimizarmos o nosso tempo, seria interessante ela fazer a palestra. Em seguida, o esposo dela já vem e aí já faz a palestra junto com ela. E ao final a gente já faz perguntas para os dois. O que acham? Né? Porque a gente não quebra o ritmo. Ela apresenta, já convida no término o seu esposo. Os dois apresentam juntos e aí na sequência a gente faz um bloco só de perguntas para os dois. Ok? Então, fiquemos agora. Mais uma vez, uma salva de palmas para a Graça Lutz. Obrigada. Boa tarde. Eu acho bem interessante, eu estava comentando com o Michelson, bem interessante a palestra que ele deu, porque a minha é quase uma continuidade do que ele falou. Ele apresentou para vocês algumas fake news da mídia com relação ao criacionismo. E agora eu vou apresentar para vocês o outro lado da coisa. Eu vou mostrar alguns artigos científicos que estão sendo publicados, algumas pesquisas que estão sendo publicadas, porque a mídia nem sempre consegue apresentar isso para o público, e quando apresenta, às vezes é bastante distorcido, e as pessoas ficam com uma ideia falsa do que são essas pesquisas, do que realmente realmente a evolução tem de evidências e de fatos, e o que é distorção simplesmente de uma propaganda filosófica que a mídia ou livros didáticos podem estar fazendo. Ok? Então eu vou tentar, claro que eu não vou entrar em todos os detalhes desses estudos, porque eles são bem complexos, cada um exigiria muitas explicações, mas eu vou tentar dar uma ideiazinha simples do que trata o assunto, para que vocês possam ter uma ideia do que realmente está sendo feito, e que isso, na verdade, é bastante interessante para quem tem um modelo criacionista, né, uma visão de mundo criacionista. Ok. Tá, uma pergunta que todo mundo se faz, né, quando olha a diversidade de seres vivos que a gente tem no nosso planeta, como veio a existência toda essa diversidade. Então, atualmente, a gente tem mais ou menos uns 3 modelos, né, 3 visões de mundo de como isso aconteceu. Que o Michelson já falou ali, a evolução, né, das espécies, segundo a teoria de Darwin, é a síntese moderna atual. Também a gente tem a visão criacionista e a gente tem o design inteligente. Algumas teorias ao longo do tempo, né? Até o século XIX existia a ideia do fixismo, que era que Deus criou as espécies e elas permaneceram, são as espécies que existiam hoje, e que elas permaneceram inalteradas ao longo do tempo, né? Mas essa ideia começou, depois do século XIX, a ser mudada aos poucos. Não que não existisse pessoas que pensassem diferente em diferentes lugares. Por exemplo, teve o Lamarck, que ele propôs que características adquiridas por animais, por exemplo, um exemplo clássico é aquele da girafa, que foi procurando folhas cada vez mais altas nas árvores, e o pescoço cresceu, né? E ele, depois de um tempo, ele foi totalmente desacreditado. Hoje em dia, está voltando um pouco as ideias dele, por causa das descobertas da epigenética, que eu vou falar um pouquinho para vocês depois. Bom, também no século XIX, né, nasceu Charles Darwin, e ele passou 5 anos numa viagem no Beagle, em que ele coletou várias espécies de aves, de plantas, de fósseis, e ele ficou especialmente impressionado com os animais que ele encontrou nas Ilhas Galápagos.
porque esses animais eles eram bastante diferentes dos animais do continente. Eles eram bastante adaptados às condições de vida na ilha. E um exemplo que se tornou um exemplo clássico, né, de evolução, de acordo com as ideias de Darwin, foi a dos tentilhões, porque havia muitas espécies diferentes, em cada ilha se encontravam espécies diferentes, com formato de bico, tamanho de bico diferente, e isso se tornou critério para diferenciar as espécies de tentilhões, tamanho do corpo também. Bom, só voltar um pouquinho. O que o Charles Darwin propôs, então, só resumidamente? Ele propôs que as espécies sofreriam mudanças, né? Naquele tempo não se conhecia a genética ainda, né? O Mendel, a teoria de Mendel da genética só veio a ser conhecida depois, mas então as espécies sofreriam mudanças ao longo do tempo, e se essas mudanças preparassem as espécies para se adaptarem melhor ao ambiente, essas mudanças seriam retidas, caso contrário a espécie poderia até se extinguir, né? E isso era um processo que levaria milhares, milhões de anos para ir acontecendo. E aqui é um quadro que mais ou menos ilustra, né, como teriam sido as coisas, como teria ocorrido a evolução das espécies. Então, teria havido um ancestral comum, seriam as primeiras formas de vida, que não se sabe bem como teria sido, e daí surgiu uma protocélula, depois disso algumas células procarióticas e outras eucarióticas, foram evoluindo, né, sofrendo mudanças, e foram surgindo invertebrados, também algumas plantas que se originaram de algas, né, que também surgiram, e alguns descendentes de algum tipo de invertebrado deu origem aos peixes, né? Depois algum descendente de algum tipo de peixe primitivo deu origem a algum animal que já tinha membros. Alguns dos descendentes desses animais passaram para a Terra, surgiram répteis. Também surgiram primeiro anfíbios, répteis também. E dos répteis, então, teriam surgido os dinossauros e as aves. De algum réptil primitivo, também, uma linhagem, vieram os mamíferos. Daí, dos mamíferos, surgiram primatas. E de algum tipo de primata ancestral de macacos e homens vieram os macacos atuais e aqueles homínides que deram origem aos humanos atuais. Então essa seria a ideia de como funcionou a evolução. E aqui tem o quadro dos tentilhões, né, de Darwin, que são um famoso exemplo da evolução, porque o Darwin acredita que eles exemplificavam o que aconteceu, né, como a evolução aconteceu. Por exemplo, tinha um ancestral comum, né, na América do Sul, no continente, e os tentilhões das ilhas, eles foram se adaptando ao longo de milhares de anos, eles foram sofrendo modificações, e essas modificações tornavam eles mais adaptados para o ambiente deles, o tipo de alimento que eles utilizavam, enfim. Bom, agora tem alguns dados interessantes justamente sobre os tentilhões de Darwin. Tem um casal que ficou 40 anos estudando eles na ilha Daphne Maior, lá em Galápagos. E eles observaram um fenômeno interessante sobre esses animais. Eles verificaram que de vez em quando, assim, alternadamente, havia períodos de seca e de chuva. E depois de alguns períodos de seca e de chuva, alguns animais morriam, alguns tipos de tentilhões morriam. Mas lá pelas tantas apareceu um novo tipo de tentilhão, que parecia cruzamento de outras duas espécies.
e ele era diferente dos outros, ele estava mais adaptado para a situação de seca, o bico era diferente, era mais forte e tal. Eles não chegaram a chamar de uma espécie nova, mas isso em muito pouco tempo, assim, sei lá, alguns poucos anos, e apareceu esse novo tipo de tentilhão. E outra coisa, outras espécies de tentilhão também foram aparecendo modificações nos bicos. Isso, assim, em pouco tempo. Então, não precisou de milhares de anos para acontecer essas modificações. Aí, teve um outro estudo que saiu em 2014 nessa revista aqui, embaixo tem, né, eu vou botar citações no final para quem quiser olhar os artigos, se interessar, ou quiser me perguntar, eu posso mandar. E foi um estudo sobre epigenética e mutações ao acaso, porque depois com a ideia depois mais tarde, quando surgiu a síntese moderna, eles levaram em conta a genética mendeliana, né, que seriam as mutações, o mecanismo de modificações que impulsionariam a evolução das espécies, e associada à seleção natural. Tá, mas então, eles resolveram fazer um estudo para verificar o que nos tentilhões de Darwin era produto de mutações. Uma coisa que eu ia falar é assim, a evolução não é considerada ser uma coisa que seja produto do acaso, simplesmente, né? Ela tem um componente do acaso, sim, né, que seriam as mutações, elas são totalmente ao acaso, mas nem todas, nem tanto. Depois eu vou falar uma outra coisa para você sobre isso. Mas a seleção natural seria como uma lei, uma regra. Então, o Richard Dawkins costuma dizer que os criacionistas eles erram ao dizer que a evolução foi totalmente por acaso, porque tem a seleção natural, que é um crivo e tal. Tudo bem, mas tem um componente de acaso, sim, que são as mutações. Tá, então, continuando. Esse estudo queria comparar, assim, pegou 5 espécies de tentilhões que haviam nessas ilhas lá de Darwin, nas Ilhas Galápagos, mas que ficaram famosas por causa de Darwin, e daí eles verificaram que a maior parte das diferenças entre essas espécies eram devidas à epigenética e não à genética. Então, as diferenças que, na verdade, definem eles como espécies, são devidas à epigenética. O que é epigenética? Epigenética é algo que está acima, por isso acima da genética. Não é uma mudança na sequência do DNA. Simplesmente existem genes que já estão no genoma, né, no conjunto dos genes dos organismos, e estão silenciosos. E aí, devido a alguma mudança no ambiente, vai acontecer várias reações que vão modificar e vão facilitar a expressão de um gene que estava silencioso. E ele começa a se expressar, e essa expressão desses genes causa diferenças no fenótipo, no aspecto físico dos organismos. Então, as diferenças entre os tentilhões de Darwin, que são famosos exemplos de mutações e seleção natural, são devidas à epigenética. Bom, esse é um ponto. Só para contextualizar um pouquinho mais, a epigenética não poderia ser o mecanismo da evolução, não desde o princípio, desde aquele ancestral comum, né, que Darwin imaginou. Por quê? Porque esse é um mecanismo que já está programado nos organismos e que parece ser um mecanismo que ajuda eles a se adaptar a situações diferentes. Mas, para isso, eles já têm que ter isso no genoma. Então, teriam que ter ocorrido mutações antes, né? Ou seja, se tu tem um ancestral comum, ele não vai sair muito do que ele é. Ele vai variar, claro, de acordo com o que está programado na genética dele, mas já está programado. Ele não vai se tornar uma coisa totalmente diferente, nem que milhões de anos passassem só pela epigenética. Então, é preciso... quem acredita na evolução precisa das mutações ao acaso para que tenha acontecido todo aquele processo, desde o ancestral comum até todas as gradações de animais que foram surgindo. Tá. Dito isso,
Vamos adiante. Tá, aqui é um quadro só para exemplificar um pouquinho o tipo de mudanças que a epigenética faz nos genes. Vocês estão vendo essas rodinhas com os fios enrolados, tá? Os fios são o DNA. As rodinhas são umas proteínas que servem para compactar, para ajudar a compactar o DNA, né, no núcleo, e que são as histonas. Então, essas modificações que a epigenética faz para causar essa mudança no fenótipo, na aparência física dos organismos, são geralmente uma metilação, é uma molécula, né, pequenininha, que vai se incorporar no DNA ou nas histonas, né, nas moléculas que ajudam a compactar, as proteínas que ajudam a compactar o DNA, ou uma acetilação, ou uma fosforilação, ou ainda uma modificação pós-transcrição. Depois que o DNA foi copiado, o RNA resultante também vai sofrer alguma modificação, um splice, uma modificação nele para que aquele gene, ou um gene não se manifeste, ou tenha uma parte diferente que não se manifestava, que se torne expressa, né? Bom, uma outra coisa, com relação às mutações, porque eu tinha dito que isso seria vital para a evolução acontecer, como foi proposta por Darwin, e depois a síntese moderna, que levou em conta a genética mendeliana. Tem a doutora Georgia Purdon, que é PhD em genética molecular, ela costuma falar, e ela tem inclusive vídeos no YouTube, e isso que eu tirei é de um vídeo dela, e eu coloco também o link no final para quem quiser ver o vídeo, só que está em inglês. Eu não sei se tem como traduzir para quem não entende inglês, mas talvez dê para colocar alguma legenda, né? Bom, ela diz o seguinte, que as mutações benéficas são dependentes do ambiente, que elas diminuem, em geral, a aptidão global. Elas tornam os organismos mais adaptados ao seu ambiente, mas isso sempre ocorre com perda de informação genética. Por exemplo, ela dá um exemplo da Escherichia coli, né, que foi cultivada pelo Richard Lenski em 1988, e ele cultivou 44 mil gerações dessa bactéria. E ele disse que elas se tornaram mais adaptadas ao ambiente, então que elas evoluíram. E, de fato, elas se tornaram mais adaptadas ao ambiente. Mas como é que aconteceu isso? Elas perderam a habilidade para degradar açúcares, porque não era o que era dado para elas se alimentarem, então elas não precisavam dessa habilidade. Elas perderam genes de flagelos, porque elas não precisavam ficar nadando para procurar o alimento, era dado para elas, fornecido. E elas também perderam algum controle regulatório. Ou seja, elas eram mais adaptadas para o ambiente de laboratório, mas em relação às Escherichia coli que vivem na natureza, elas eram menos adaptadas, elas perderam a aptidão. Bom, aí vou falar um pouquinho sobre transferência horizontal. É outra coisa que também pode ser responsável por variabilidade nos organismos, assim como a epigenética. O que é isso? Organismos podem compartilhar genes. Espécies aproximadas, como bactérias, né, elas têm algum modo de compartilhar, vários modos de compartilhar genes, mas também pode acontecer entre espécies bem distantes umas das outras, como, por exemplo, genes que passam para o transmissor da esquistossomose, né, e que acabam passando também para vertebrados, como o homem, mamíferos, peixes, enfim. Há casos, e aquele último caso ali, aquela figurinha, é uma lesminha que ela se alimenta de uma alga e ela adquiriu capacidade de fazer fotossíntese. E isso foi devido ao fato dela incorporar genes dessa alga. Então ela passou a ter capacidade de fotossíntese. Só que a transferência horizontal, ela também não poderia responder por toda a evolução, tudo que os evolucionistas acreditam que aconteceu. Por exemplo, se tu tem
um tipo de organismo, que são os primeiros organismos, o ancestral comum que se multiplicou, tu tem todos os organismos iguais. E tu trocar genes, né, quer dizer, os organismos trocarem genes entre si, não vai causar variabilidade porque eles têm os mesmos tipos de genes. Mas tem um caso, mais um caso aí que eu vou mostrar para vocês, porque alguns genes, que são chamados de elementos móveis, eles são capazes de pular dentro do genoma, dentro do conjunto de genes de uma espécie. Eles podem pular de um lugar para outro no genoma. E, às vezes, eles podem também acabar indo parar em outros organismos. Também, nesse caso, é transferência horizontal. Quando pula dentro do mesmo organismo, às vezes, isso pode causar uma modificação que pode alterar uma função, mas vamos ver se isso é aumento de informação genética, né? Se acontece aumento de informação genética com isso. Opa. Bom, tem um artigo na internet que eu li e baixei, que o autor fala o seguinte. O título do artigo é assim, eu vou traduzir ele: Mitos da evolução. Mutações podem apenas destruir informação? Aí ele apresenta casos em que ele diz que há aumento de informação, sim, com mutações, que os criacionistas ou design inteligente estão totalmente enganados. Ocorre aumento de informação com mutações, e ele cita exemplos. Daí eu li todos os exemplos dele, li todo o artigo dele, e eu fui atrás dos artigos que falam desses casos. Peguei vários artigos sobre esses casos e fui ver cada um para ver se é verdade. Bom, o primeiro caso que ele cita é o da Ciona intestinalis, que é um urucordado. E ele disse que esse organismo ele tem só uma câmara no coração e, por uma mutação, ele fica com 2 câmaras no coração. Então, foi um aumento de informação. Daí eu fui pegar o artigo que fala sobre isso. Por isso que é importante a gente verificar as fontes das coisas. Aí eu fui lá e verifiquei o seguinte: esse organismo ele tem 2 células embrionárias, uma vai formar uma câmara do coração, né, depois de desenvolvida, né, depois de sofrer as divisões, tudo, e a outra vai formar uma cauda para o início da vida do animal. E daí, em laboratório, eles fizeram uma mutação nessa célula embrionária que dá origem à cauda, de forma que eles trocaram a função da cauda pela função de mais uma câmara no coração. Então, o que aconteceu aqui? Aumento de informação? Não, troca, né? Perdeu uma função, ganhou outra. Não sei se a cauda para o animal na natureza não vai fazer falta, né? Então, isso é uma troca e foi feito em laboratório. Claro, de repente até poderia acontecer na natureza, mas haveria uma perda de informação. Ele ganhou uma informação e perdeu outra, ou seja, foi uma troca, não foi um aumento de informação genética. O outro exemplo é um exemplo que eu achei mais interessante, é bem complicadinho esse ali. É o exemplo de uns macacos, né, que eles são conhecidos popularmente como macacos da noite. E tem algumas outras espécies também, que eles adquiriram uma proteína híbrida, que é a TRIM5-CIPA ali, e que essa proteína, ele fala que é um resultado, nesse artigo, né, o rapaz fala que é um resultado de uma mutação, e que os macacos ficaram mais protegidos contra HIV. E parece um aumento de informação, né? De repente eles não estavam protegidos e agora com essa proteína ficaram. Daí eu peguei vários, na verdade eu li muitos artigos sobre isso. Peguei um, outro para verificar direitinho o que realmente aconteceu aí. O que aconteceu? A proteína TRIM, né, o gene da proteína TRIM, ele codifica uma proteína que ela faz proteção contra a infecção por HIV. Só que a proteção não é eficiente. Em diversos organismos têm formas um pouco diferentes dessa proteína, desse gene. Humanos também têm. Só que a proteção não é suficientemente eficiente, porque a proteína não consegue atacar bem os vírus todos. Eles acabam invadindo o organismo mesmo com a proteína, mas ela tem já tem uma atuação nisso. Aí tem uma outra proteína, que é aquela ali, a CIPA, a ciclofilina A,
que ela tem uma outra função, ela é usada pelos vírus para invadir os organismos. Então, essa proteína tem a capacidade de se ligar no vírus para ajudar ele a invadir a célula. E essa proteína, ela faz parte, né, do organismo do hospedeiro mesmo, tem nos macacos, só que ela realmente sofreu uma mutação, ela foi duplicada por mutação. Mas até aí, isso não causaria problema, nem seria uma vantagem. Só que um elemento móvel que fica próximo, né, esse gene da ciclofilina, ele tem mecanismos para introduzir um pedaço de gene numa outra parte do genoma. E esses mecanismos foram utilizados para transportar essa duplicação para bem próximo do gene que faz a outra proteína. Ou seja, daí quando aquela proteína expressa, a outra também, e elas acabaram formando uma proteína quimérica que conferiu uma proteção maior. Por quê? Porque a proteína ciclofilina, ela consegue se ligar no vírus. Então, agora, a TRIN5, ela não tem que ficar às escuras lá tentando achar os vírus. Ela vai direto neles, porque ela tem uma proteína que se liga neles. Isso, na verdade, é uma coisa bem interessante isso. Então, o que aconteceu aqui? Foi aumentada a informação? Não, foi melhorada uma função que já existia, né, e não por uma mutação simples. Isso não é uma mutação simples. Tu tem um mecanismo ali que são esses elementos móveis, né, que fazem esse tipo de transferência de genes. Então, aqui tu aumentou uma função que já existia, tu tornou ela mais eficiente, mas isso não por uma simples mutação, né? Isso aqui tem mais um mecanismo aqui. E aí o terceiro, mas também não é um caso simplesmente de mutação ao acaso que aconteceu e aumentou a informação, né? É um mecanismo mais complexo, mas que foi interessante. Aí ele cita um exemplo dos moluscos abalone, também moscas da fruta e algumas leveduras, que ele diz o seguinte: existe uma proteína no espermatozoide desses organismos, desses molúsculos, que faz com que eles se liguem numa outra proteína lá no óvulo, né? Então, durante a fecundação, o espermatozoide consegue se ligar no óvulo antes da fecundação para fazer a fecundação. E esses espermatozoides dos diferentes moluscos abalone, que tem várias espécies desse tipo, eles têm uns polimorfismos nos genes para fazer essas proteínas. E aí ele diz que isso são mutações, porque são diferentes as diferentes espécies, né? E que é possível reverter essas mutações em laboratório. Mas se isso, mesmo que isso aconteça, tivesse acontecido na natureza, naturalmente, isso também não é aumento de informação, porque essa proteína vai fazer a mesma função, só que o que faz essas espécies serem diferentes é que elas não conseguem cruzar umas com as outras, e esses polimorfismos impedem isso. Mas ele faz a mesma função, tu não aumentou a função aqui, tu não deu uma nova função para o organismo, é a mesma, só que é uma variação. Só isso. Bom, agora uma outra pesquisa que está bem assim, com bastante coisa saindo a esse respeito, que é bem interessante, é o código de barras de DNA. O que é isso? Vocês sabem que código de barras, eles são aquelas barrinhas que são usadas nos produtos para identificar o tipo de produto. E aí, na mitocôndria dos organismos, o que é a mitocôndria? É uma organela, um órgãozinho que tem dentro das células. A mitocôndria, ela tem um DNA próprio, que não é aquele que está lá no núcleo das células. E esse DNA, entre as espécies diferentes, ele é muito parecido, mas suficientemente diferente que dê para identificar as espécies. Então, ele está sendo usado como um código de barras. Eles estão estudando esse DNA, que eles chamaram de COI, né, essa sequência genética que tem lá na mitocôndria,
para identificar as diferentes espécies. E agora existe um banco de dados do governo dos Estados Unidos, que é o GenBank, que tem dados de 100 mil espécies de animais, do GNCOI, ou o código de barras de DNA. E alguns estudos interessantes com relação a esse GNCOI têm concluído algumas coisas bem interessantes para quem crê no modelo criacionista. Por exemplo, analisando o código de barras de 100 mil espécies, eles concluíram que os animais surgiram ao mesmo... 90% dos animais que existem hoje, eles surgiram assim, de tipos, né, surgiram ao mesmo tempo que os humanos. Como é que eles concluíram isso? Porque os genes eles sofrem mutações, né? Algumas são neutras, que significa que elas não favorecem nem prejudicam o animal. E aí, estudando a taxa de mutações, quantas taxas acontecem por unidade de tempo, quantas mutações acontecem por unidade de tempo nesses genes, eles conseguem ver a idade dos animais e dos organismos, sejam animais humanos ou outras espécies. Então, eles, assim como os anéis das árvores ajudam a calcular as idades, também essas mutações que acontecem, mutações neutras que acontecem no GNCOI, elas ajudam a calcular a idade dos organismos. E outra conclusão que se chegou é que as espécies parecem ter passado por um evento de gargalo. O que é um evento de gargalo? Alguma catástrofe aconteceu, alguma coisa aconteceu que diminuiu drasticamente as espécies que existem hoje. O número de cada espécie diminuiu drasticamente. Então, sei lá, para mim isso lembra o dilúvio. Outra coisa, eles concluíram pelos dados do GNCOI que as espécies são ilhas, elas são muito separadas umas das outras. Isso não são criacionistas que fizeram essa pesquisa. Não, eu vou mostrar o artigo para vocês da pessoa que fez, uma das pessoas que fez esse estudo. Opa, só um pouquinho. Lá no final eu vou dar o artigo e vou citar a pessoa. Eu tenho as referências ali. Na verdade, um estudo que saiu esse ano até. O autor concluiu, então, que as espécies parecem muito separadas. E ele chega a citar um geneticista que foi muito importante para a construção da síntese moderna evolutiva, que foi o Dobzhansky. E o Dobzhansky diz no artigo... Quer dizer, ele disse em 1937, mas nesse artigo ele é citado dizendo que as espécies são muito separadas, que elas não aparecem ter uma continuidade entre elas. Eu acho que muitas vezes muitos evolucionistas hoje não sabem que Dobzhansky, que foi tão importante para criar a síntese moderna da evolução, ele disse isso, que as espécies são bem separadas, que não parece haver uma continuidade entre elas. E o autor desse artigo, ele disse que interessante, Dobzhansky disse isso em 1937, e agora as pesquisas com o GNCOI estão revelando a mesma coisa. Aqui está a citação do Dobzhansky, mas como eu já falei para vocês o que diz, eu vou passar adiante. Outros estudos interessantes são sobre a Eva mitocondrial e o Adão cromossômico ou cromossomial. São estudos que fizeram com mitocôndrias de diferentes mulheres em diferentes... É um estudo que já faz tempo esse, com diferentes mulheres em diferentes lugares do mundo, e concluíram pelos dados que eles coletaram dos genes das mitocôndrias, que todas as mulheres atuais descendem de uma única mulher, da mais recente ancestral comum, que foi uma única mulher. E os estudos com o cromossomo Y, equivalente a esse da mitocôndria com as mulheres, também estudando cromossomo Y, sequências no cromossomo Y de homens de diversas partes do mundo, concluiu também que todos os homens atuais descenderam de um único homem, o mais recente ancestral comum dos homens atuais.
Primeiro, eles calculavam a idade da Eva mitocondrial muito diferente do Adão, mas estudos mais recentes concluíram que o tempo que eles viveram mais ou menos coincide. Então, eles viveram mais ou menos ao mesmo tempo. Só que eles calculavam assim, de 100 a 200 mil anos atrás para os dois, né? Tanto para o Adão quanto para Eva. Daí tem existe um outro estudo que foi uma calibração do relógio mitocondrial. Eles se deram conta que as mutações que acontecem nos genes mitocondriais, elas acontecem a uma taxa muito mais alta. Então, se eles estavam calculando que a taxa era menor, eles estão calculando uma idade, porque tem muito mais mutação do que eles estavam esperando, estão calculando com uma idade muito maior para Eva. Então, calibrando esse relógio, agora à luz desses dados, né, de que as mutações ocorrem numa taxa muito mais rápida, eles concluíram que a Eva mitocondrial deve ter vivido há cerca de 6 mil anos atrás. Bom, algumas conclusões sobre esses estudos, né? A evolução das espécies não parece ter ocorrido por lentas modificações. Não é que dá para dizer com certeza que não, mas não pelas evidências, porque a gente percebe que os organismos que a gente verificou até o caso dos tentilhões, que elas podem acontecer muito rápido, e está se descobrindo cada vez mais casos que são devidos à epigenética. E dizem, né, vários estudos, eu tenho vários artigos sobre esse assunto, que dizem que elas são muito mais frequentes nos genomas do que as mutações ao acaso. Outra coisa é que é difícil encontrar mutações que aumentem a informação e globalmente, geralmente globalmente as mutações diminuem a aptidão dos organismos, né? Elas podem causar variação, mas isso não necessariamente aumenta a informação genética. Como a gente viu, pode acontecer substituições, pode acontecer perdas, pode acontecer um aumento de uma função que já existe, né? Mas a gente não encontra aumento total da informação genética, a gente não aumenta o número de genes. Ou transformar um organismo num outro completamente diferente seria bem complicado desse jeito. Bom, a gente verifica que para adaptação e variabilidade a gente tem outros mecanismos que não as mutações, que eu citei aqui, epigenética e transferência horizontal. E também as conclusões de que os animais surgiram ao mesmo tempo que humanos, né, um grande número, uma grande maioria dos animais, e que parecem ter passado por um evento de gargalo. E que não existe uma continuidade entre as espécies. Portanto, eu concluo que o resultado das pesquisas são consistentes com o modelo criacionista para a origem das espécies e sua variedade. Outra coisa, a teoria da evolução, síntese moderna e a síntese estendida, elas são modelos conceituais que se alinham com o naturalismo filosófico. Não é que não existe nenhuma pesquisa sobre isso, existem montes de pesquisas sobre isso, mas essas pesquisas sofrem viés, elas são interpretadas. E nem sempre tu tem só uma interpretação para as coisas, como a gente está vendo. Existe todo um conjunto de evidências que apoiam, sim, o modelo criacionista e que são ignoradas, né? E que eu estou apresentando aqui para vocês, quando a gente vai às fontes dos trabalhos que estão sendo realizados. Esses modelos, então, esse modelo da teoria da evolução, eles se inspiram em observações e resultados de pesquisa. Como eu disse, pode ter mais de uma interpretação, mas eles não são teorias científicas no sentido rigoroso do termo, né? O Eduardo gosta de conceituar a ciência e ele tem uma boa conceituação para o que é teoria em ciência. Não seria uma hipótese, porque eu acho que tu não pode considerar, a gente não pode considerar como teoria uma coisa que tem mais de uma interpretação e que tu tem tantas evidências na natureza quanto, ou até mais, contrárias àquele modelo. Bom, esse é meu recado para vocês.